Então, vamos lá, meninas e menino, bom dia mais uma vez, como a gente diz, né, de modo oficial agora, né, que iniciamos a gravação, que o nosso papo formativo possa ser um momento de troca, que seja bastante produtivo, né, que essa semana possa ser aí, embora a previsão do tempo nos apresente uma perspectiva de frios que estão se aproximando, de dias gelados, mas que a gente esteja sempre quentinho nas nossas expectativas, né, no nosso ato de esperançar sempre. Gente, já está no chat para vocês fixado o link com o formulário de presença, para vocês registrarem a presença aí no nosso papo, tá bom? E eu quero começar, antes da gente entrar realmente no que é o objetivo do nosso papo, que é a R4, eu preciso de uma ação de vocês no material da R3 por solicitação do N-Form. Eu vou compartilhar aqui com vocês que visível fica mais fácil de vocês entenderem. Eu vou precisar que vocês façam a inserção de um slide e a substituição de outro. Olá, Clarice, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Angelita, muito obrigada. Bom dia, Cirlei, Alain, Aparecida. Estou compartilhando a coisa errada aqui com vocês, só um pouquinho. Bom dia, Clarice, querida. Então, assim, gente, provavelmente vocês já fizeram as cópias do material de vocês da R3, e aí eu preciso que vocês façam uma substituição de material de um slide, não é slide do nosso roteiro, mas é importante que essa substituição seja feita, e a inserção de um slide que é um convite, que será convite para você também, tá bom? Deixa essas por aqui. Se acharem que está aparecendo uma coisa errada aqui para mim, mas já a gente organiza. O material tá. Só um instantinho, que já até vocês desapareceram da minha tela aqui. Alguns segundos que vocês desaparecem, já vai me dando um sentimento de pânico aqui. Vamos lá. Que agora vai dar certo. Então, assim, gente, eu vou usar como referência na R3 o Saiba Mais, que daí vocês conseguem se localizar onde vocês vão precisar fazer a substituição de slide. Então, aqui, ó. Então, logo depois do Saiba Mais, eu preciso que vocês substituam o slide do Acontece na Escola, tá? Então, foi feita uma substituição, porque nós tínhamos uma data, inclusive, prevista para julho, que era da nova avaliação diagnóstica, né, da recomposição, mas por uma reorganização e um replanejamento das ações da rede frente a essa avaliação, ela não vai mais acontecer em julho. Parece-me que uma nova previsão é para que ela aconteça em agosto. Então, esse slide, ele precisa ser substituído, da Acontece na Escola. Está entrando uma nova ação, que será a ação de rede, que é o Fala Estudante, que vai acontecer na semana de 9 a 13 de junho. Então, vocês vão ver que no roteiro 3 e no 4 será o mesmo slide. E, lógico, né, a manutenção do roteiro do recesso, o calendário do recesso escolar. Então, esse slide na R3, ele precisa ser substituído. E o próximo slide, ele precisa ser inserido, tá? Esse slide é um convite, não só, né, eu faço o convite a vocês e vocês irão estender aos seus cursistas, mas ele está aberto a todos os professores da rede. É um curso sobre segurança e cidadania digital em sala de aula. Ele tem uma certificação de 40 horas e ele é 100% online.
esse curso, tá? Ele é 100% online. Então, as inscrições para esse curso, elas irão até o dia 6 de junho. Por isso que é importante que vocês insiram no roteiro 3 esse slide, para que os cursistas que tiverem interesse em fazer e se inscreverem, dê tempo, né? Eles tenham tempo hábil para tomarem conhecimento do curso e fazerem as suas inscrições. Por favor, Alan. Esse curso serve para elevação, progressão ou não? Boa pergunta. Mas eu vou em busca da resposta e eu volto a conversar com vocês sobre isso, tá bom? Esse eu não sei, porque aquele que a gente fez do Gemini, ele não constava. Bom dia, Gilson, seja bem-vindo. Ele não entrava, né, como certificação contando para progressão. Mas eu vou verificar, Alan, e eu volto daí a dizer, tá? Ainda hoje eu tendo a resposta, no mais tardar amanhã eu já comunico com vocês. Então, se vai contar para progressão, né, a certificação desse curso. Mas é importante que vocês insiram esse slide, então, na R3, divulguem, né, um convite a todos os professores da rede para a realização, e é 100% à distância, dá um tempo, o curso está previsto para começar até dia 9 de junho, né, e daí lá vocês terão todas as orientações. Por favor, Cirlei. Ô, Angelita, não sei se eu estou maluca, mas parece que esses 2 slides já estão lá na É isso reunião que eu ia 3. perguntar. É que se vocês fizeram a cópia do material de vocês, depois ou agora há pouco, eu atualizei hoje cedo. Aham. Então, para quem Ah, já tá. não tinha feito ainda a cópia, tá tudo certo. Não, você não está maluca, não. Mas é que, de Ah, então eu repente, estou quem fez sabida, porque eu antes... acabei de fazer, que eu sempre faço a postagem nesse tema que a gente tem antes, né, do papo formativo, e assim, Aham. mas o Ah, meu tá lá, o que será que aconteceu? Obrigada, querida. de nada, imagina. Então é sempre assim, gente. Quando vem as alterações, quem normalmente deixa para fazer um pouquinho depois a sua cópia, dificilmente precisa substituir slide, né? Agora, para quem antecipa as suas ações, aí precisa voltar, fazer a substituição do slide. Mas se você fez agora há pouco, está tudo certo. E aí, então, nós vamos para a nossa R4, né? Eu acho que você sabe, na primeira jornada, em especial em relação à fundamentação teórica, o que, ao meu ver, isso favorece muito a condução das suas reuniões, porque vocês vão consolidando os seus saberes, e isso também vai facilitando, inclusive, na condução da sua reunião, né? Porque é algo que vocês já se apropriaram, não é algo novo, e que vai permitindo que o diálogo seja construído de forma mais propositiva e até mesmo mais segura junto aos seus cursistas. Então, esse nosso roteiro 4, a ideia é que, utilizando a inteligência artificial do Quizzes, a gente possa pensar nesta ação de criar um instrumento avaliativo usando a IA, mas de forma a compor o plano de ação, né? Que não seja só um exercício de descobrir a ferramenta, de explorar a ferramenta, mas que eu já possa fazer uso disso de forma a otimizar o meu tempo e planejar um instrumento de avaliação que será parte do meu plano de ação. Então, essa é a ideia aqui. A gente vai discutir a partir de conceitos, diferentes possibilidades de instrumentos avaliativos. A ideia, né? O que eu preciso ter clareza ao escolher um instrumento avaliativo para os meus estudantes. E mais ainda, o quanto esses instrumentos eles precisam ter uma relação direta com aquilo que eu pretendo avaliar, ou seja, com os meus critérios de avaliação. Então, como eu disse para vocês, é um roteiro que, na sua fundamentação teórica, a gente já tem muita coisa consolidada enquanto formador, e isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, esse é o nosso slide da câmera aberta, que lá na R4 a gente já espera que ele já não seja tão necessário, né, que você já consiga ir percebendo o vínculo estabelecido com os cursistas e que vocês possam, que ele vá perdendo a importância. Eu sempre digo isso, né, que esse slide ele vai cumprir o seu papel se até o final da jornada ele se tornar desnecessário. E aí, então, nós temos a nossa agenda,
Nessa agenda, repare que o Fundamentando a Prática e o Nossa Experiência, eles conversam, né? Eles estão entrelaçados. Então, Nossa Experiência, ele permeia também o Fundamentando a Prática. Por isso que nós temos aqui um tempo de 25 minutos, porque a gente não só vai fundamentar a prática, mas vai intercalar com os cursistas esses momentos de diálogo que se configuram no Nossa Experiência. Daí nós temos um momento de vivência e não de em ação, porque a gente vai acessar o quizzes, vai explorar as possibilidades. Vocês vão ver que para esse roteiro eu trago na vivência, além dos encaminhamentos de como conduzir esse momento, tem um slide que traz um exemplo, né, para que o cursista possa, como ação modelar, ter uma ideia de como construir o seu prompt. No nosso momento do colocando em prática, que aí a gente vai olhar para o plano de ação como um todo, né? Vocês me solicitaram no final da jornada, que a gente trouxesse aquele slide do colocando em prática para o início, para que os cursistas já pudessem antecipar as suas ações no entendimento do que é esse plano de ação na perspectiva formativa. E aí o nosso momento do queremos te ouvir e o para concluir, que é sempre a nossa cartinha na manga. Então, nós estamos aqui, né, para vivenciar hoje o papo formativo da R4, mas que com os seus cursistas ele vai acontecer na semana de 9 a 13 de junho. E a partir da temática, instrumentos e critérios de avaliação, os objetivos da reunião são explorar possibilidades de instrumentos avaliativos articulados aos critérios de avaliação definidos, criar um instrumento avaliativo explorando quizzes como recurso com inteligência artificial. E aqui é importante, inclusive, que quando vocês apresentarem o primeiro objetivo, porque vocês vão vivenciar isso essa semana com os cursistas, que aqui na R4 vocês possam lembrá-los do material de apoio, que eles fizeram a cópia, para iniciar seu planejamento, aonde conceitos que serão discutidos na R4, eles têm nesse material de apoio. Né? Então, eles já têm de forma organizada o material que apresenta para eles alguns conceitos importantes quando a gente fala de elaboração de instrumento avaliativo. E aí vamos para o nosso acolhimento, e nós vamos começar a nossa R4 de forma musical. Então, convido vocês a ouvirem um pouquinho de Gilberto Gil e sua família. Angelita, para mim tá sem som. Para vocês. Angelita, será que você me ouve ou você está ouvindo a música? Nós não estamos ouvindo a música, tá? Tá sem som. Se o Você está com o microfone fechado, desculpa.
Agora que vocês estão aparecendo para mim de volta, eu saí do cenário também, vocês não estavam ouvindo, né? Sem som. Eu vou voltar aqui. É que a minha internet também ela tá lenta, mas eu vou retomar e a gente vai ouvir juntos. Eu demorei para ligar o. Ó, perdi a conexão. Mas como é que tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, a sua voz, sim. Sim. Ouvindo? Você quer dar o Entendeu que link? eu caiu a minha conexão. Deixa só eu voltar aqui e aí eu vou Você não quer deixar ela. Vamos ver se mandar dá o certo. link para a Vou gente, de tentar repente? mais uma vez. Se não der certo, eu peço apoio. Tá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Estão conseguindo ouvir agora? A Mitty me jogou para fora. Simplesmente, gente, voltei. Eu não consigo nem ver vocês. É só. Meu Deus do céu, vou tentar de novo. Vamos lá, vamos acreditar que vai dar certo. Vamos lá. Não estou conseguindo nem compartilhar com vocês aqui. Eu vou fazendo assim, gente, tá? A coisa está difícil, vou interromper compartilhamento. A alegria da música. Eu não sei por quê, mas está muito lenta a minha internet. Vou tentar ver se eu colocando meu roteador, se a coisa melhora um pouquinho. Só um instantinho aqui, só vou substituir minha. Viu o que dá? A gente quer começar o encontro de forma poética, um roteiro para engajar os cursistas, e a internet não me permite. Olha que absurdo isso, gente. Mas, enfim, eu vou comentando com vocês que a ideia é que a gente possa começar com a música do Gilberto Gil. Em 2020, ver se agora a gente consegue compartilhar. Deixa eu compartilhar novamente. Senão eu vou pedir aqui o roteiro 4, compartilhar. Não é com os cursistas, inicialmente, também
bem para mim. Como uma forma de acolhimento, mas a ideia aqui também é fazer uma analogia da música com o processo de avaliação. Vocês estão travando para mim também. Omar, eu preciso que você olhe a internet. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim, a sua voz sim. Então vamos lá, que eu pedi para o meu marido olhar para mim a internet, porque o negócio está difícil aqui. Então vamos lá, gente, vamos com calma para a gente se organizar. Então, a ideia então do acolhimento, pode falar, Gilson. Se você quiser que eu compartilhe... Você está com material aí? Estou. Eu vou ver se me der mais algum problema, eu já interrompo, eu peço para você e eu agradeço, porque está bem ruim para mim. Obrigada, viu, Gilson? Então, olha só, gente. A música, então, como eu falei para vocês, é a música do Gilberto Gil, acho que é uma música conhecida de todo mundo, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Esse trecho, essa música foi uma apresentação que eles fizeram num concerto em Berlim, na Alemanha, em julho de 2022. Então, a ideia é que, inicialmente, vocês possam ouvir a música, né, com seus cursistas, e depois vocês vão trazer justamente que a ideia é que essa música Andar com Fé, ela nos remete à jornada, ao processo, né? Isso nos faz refletir que a avaliação ela não é um ponto final, mas sim parte de um caminho de aprendizado. Então, quando a gente fala de avaliação formativa, é nessa ideia. Por isso que quando eu falo de avaliação formativa, eu posso retomar, eu posso recompor, avaliar novamente, né, resgatar aquilo que é necessário no percurso de aprendizagem do nosso estudante, embora de forma diferente, mas vocês vão ver que esse acolhimento, ele traz elementos do acolhimento da R3, porque na R3 a gente trabalha com uma tirinha da Mafalda para falar do percurso de aprendizagem do estudante, e aqui a gente vai usar a música do Gilberto Gil para fazer essa analogia, da gente entender a avaliação não como momentos isolados do processo, mas sim de parte desse processo, né? De quanto a avaliação, enquanto parte do caminho de aprendizado nos nossos estudantes, ela é importante para o nosso planejamento, para o nosso redirecionamento das nossas ações. E aí, vocês vão, a partir da música, promover essa reflexão, dessa analogia, para então apresentar como os instrumentos e critérios de avaliação podem acompanhar esse andar, identificando os progressos e os desafios dos estudantes ao longo do seu percurso de aprendizagem. Então, a ideia é essa, né? A gente começar realmente de forma acolhedora esse roteiro, que é uma temática que ela não é fácil de compreensão para alguns cursistas, mas da música, sensibilizá-los a refletir e entender sobre isso, né? Como que os instrumentos e os critérios de avaliação, eles podem acompanhar esse andar. E quando eu acompanho esse andar, eu identifico aquilo que avanço na aprendizagem do meu estudante e aquilo que são os desafios. E quando eu olho para os desafios ao longo do percurso de aprendizagem, eu preciso reconhecer que tipo de desafio é esse. É uma retomada de conteúdo para recuperação?
É uma recomposição de aprendizagem, porque é um conhecimento prévio que o meu aluno não teve acesso, porque era um momento que ele vivia de pandemia. Então, esse acolhimento, ele também nos traz esses questionamentos. Como é que eu, professor, consigo, ao elaborar uma avaliação, identificar, acompanhar o andar do meu estudante? A Cirlei colocou que ela tentou abrir o vídeo aqui, está sem som. O vídeo da música, Cirlei, mas depois eu vou ver com calma, tá? Para atualizar, para vocês terem a música e sem estar com som, não é? Essa é a intenção, que vocês possam ouvir a música com violões. Deixa só eu fazer aqui um outro movimento para ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha internet, que não a do celular. E depois desse acolhimento, vamos para o nosso momento do fundamentando a prática. O nosso fundamentando a prática é um fundamentando a prática conhecido de vocês, o que facilita muito, né, a condução da reunião, porque a gente vai trazer os 3 conceitos que são essenciais quando nós falamos de instrumentos de avaliação. Gilson, vou pedir seu apoio, já que você me ofereceu. Você compartilha o material com a gente? Porque aqui tá muito difícil minha internet. Ó, a princípio eu interrompi o compartilhamento. Vamos ver se... Nossa, a Angelita hoje está passando um aperto, hein? Essa internet dela. É. Tá caindo? Caiu, será? Acredito que sim, Jus. A projeção chegou? A sua chegou, tá no Fundamentando a Prática, né? No slide Fundamentando a Prática. Acho que voltei. Vamos tentar mais uma vez, gente. Só dá mais um clique no slide, por gentileza, que já aparece o outro também. Gente do céu, me perdoem, mas olha, realmente a internet... Então, olha só, gente, aqui no slide, vocês vão trazer os conceitos, né? O que é objetivo de aprendizagem, o que são os critérios de avaliação, para daí a gente falar de instrumentos avaliativos. O que é importante? Vocês vão lembrar que nas notas de apresentação, vocês têm esses conceitos para apoiá-los no diálogo. Tem, inclusive, um link de um artigo que vai falar sobre critérios de avaliação também, para vocês poderem ir além. Mas o que é muito importante?
né, que de uma forma muito simples, vocês conversem com seus cursistas para que eles entendam. Que quando a gente fala do objetivo de aprendizagem, é aquilo que eu espero, aonde eu quero que o meu estudante chegue, né? Então, o objetivo de aprendizagem é o meu ponto de chegada. E para esse ponto de chegada, ele precisa ser construído de duas maneiras. Um objetivo de aprendizagem, ele sempre traz um verbo, que é aquilo que eu espero, né, desenvolver com o meu estudante. O verbo indica aquilo que eu espero desenvolver. Qual é a habilidade que eu vou desenvolver? Eu quero que ele lembre, que ele compreenda, que ele identifique, que ele analise, que ele interprete, que ele relacione. Então, falar de objetivo de aprendizagem, eu sempre começo por um verbo. E acompanhando esse verbo vem o conteúdo, vem o tema da aula. Então, falar do objetivo de aprendizagem é, em relação ao conteúdo que eu vou trabalhar, qual é a habilidade que eu espero desenvolver com o meu estudante. E aí a gente vai lembrar da organização da taxonomia de Bloom, né, que vai me dando os níveis de aprendizagem conforme eu vou ampliando, isso mesmo, conforme eu vou ampliando os níveis de dificuldade. Então, quando eu sei o que eu vou desenvolver, e aí a gente volta no acolhimento, não é um único estalar de dedos, eu chego naquele objetivo de aprendizagem. Para eu alcançar esse objetivo, eu preciso caminhar com o meu estudante. Ele precisa de um percurso a ser desenvolvido. E a cada passo dado nessa caminhada, ele vai desenvolvendo habilidades que, no conjunto, vão fazer com que ele alcance o objetivo. E é esses passos dados que a gente vai chamar de critérios de avaliação. Então, a partir de um objetivo de aprendizagem, eu preciso que o meu estudante desenvolva determinadas habilidades. Então, eu preciso que ele se aproprie de determinados conhecimentos. E são esses conhecimentos que eu vou avaliar. É isso que serão os meus critérios de avaliação. E a partir desses critérios, eu vou escolher qual é o melhor instrumento avaliativo. Então, não existe instrumento bom ou ruim. O que existem são instrumentos avaliativos que melhor atendem aos critérios de avaliação. Então, eu preciso ter clareza o que eu quero avaliar para fazer a melhor escolha. Então, é sempre nesse sentido. Então, lembrando aqui, gente, que nesse material vocês vão encontrar apoio nas notas de apresentação, mas também o material de apoio da R3 traz subsídios para apoiá-los nesse momento, inclusive porque o cursista já terá tido contato previamente com esses conceitos. Você segue para nós, Gilson? Aí, como eu falei para vocês, o nosso experiência ele vai intercalar com esse momento do Fundamentando a Prática. Aqui, depois de toda essa situação, deixa eu ver se manteve, ou se uma vez que eu fui derrubada, eu perdi. Não perdi, que maravilha, está aqui. Então, primeiro vou falar dos encaminhamentos, e daí a gente vai vivenciar esse nosso momento nossa experiência na prática. A ideia aqui, gente, é que para essa nossa experiência, vocês vão precisar entrar uns minutinhos antes na Meet de vocês, o dia da reunião, porque a gente não consegue criar a enquete se a gente não estiver dentro da Meet, tá? Então, primeiro, lá nas notas da apresentação, tem lá no detalhe, está até destacadinho com uma tarjetinha amarela, como criar a enquete na Meet. Vocês vão ver que é bem rapidinho, ela é muito tranquila, mas vocês precisam fazer isso antes de iniciar a reunião. Então, vocês vão entrar com antecedência na reunião de vocês, da Meet, aí vocês vão acessar, que agora a gente não tem mais na Meet, né, as figuras geométricas, são aqueles 9 pontinhos, então vocês vão clicar nos 9 pontinhos, quando vocês fazem isso, a primeira coisa que aparece lá é enquetes, aí vocês vão na opção enquete, vocês vão criar a enquete de vocês e vão salvar. E aí, depois, no momento que vocês forem disponibilizar, chegar o momento da nossa experiência, vocês vão disponibilizar para os seus cursistas. Então, qual que é a ideia aqui, usando a enquete da Meet? Então, considerando sua prática pedagógica frente à avaliação, qual instrumento avaliativo você utiliza com maior frequência para verificar a aprendizagem de seus estudantes? Então, registre sua resposta na enquete da Meet. Então, eu vou iniciar aqui
a nossa enquete, ela já está aberta, e aí vocês vão marcar qual é o instrumento que vocês mais utilizam. Então, vocês têm aí algumas opções: provas dissertativas e ou objetivas, se é trabalho de pesquisa, se são portfólios, apresentações orais, como seminários e debates. Alguém aqui já deu o seu voto, né? Estudos de caso ou resolução de problemas, se são produções artísticas, como desenhos, pinturas e dramatizações, se são mapas conceituais ou mentais, se são atividades realizadas no caderno, ou se é um outro instrumento que não apareceu aqui. Então, vocês irão compartilhar com os seus cursistas essa enquete. Eu tenho aqui 2 respostas já. Lembrando, né, temos 3, estou esperando todo mundo aqui responder, para a gente poder seguir. E qual que é a ideia dessa nossa experiência, gente? Que vocês possam olhar o resultado da enquete, porque vocês têm uma turma maior, então vai ter aí uma variação maior, e que vocês possam convidar, de repente convidar entre o que apareceu maior, teve um número maior de votos para escuta, ou vocês podem pegar aquele que chamou atenção, que de repente foi uma opção que teve um único voto, e que vocês possam, então, convidar esses cursistas para que eles compartilhem, né, a escolha que eles fizeram e que eles contem. Por que que esse é o instrumento que eles mais utilizam para avaliar a aprendizagem dos estudantes? Então, aqui nós tivemos 2 votos para as provas dissertativas ou objetivas, 1 voto para estudo de caso e 1 voto para mapas conceituais ou mentais. Quem gostaria de compartilhar com a gente qual foi a sua escolha e por que esse é o instrumento que mais é utilizado? A Cirlei trouxe um comentário muito interessante ali no chat, que ela diz assim, ó, na verdade, a gente utiliza quase todos, mas depende do objetivo. Perfeito. Quer comentar um pouquinho com a gente, então, Cirlei? Olá. Então, eu coloquei, né, que são as provas dissertativas argumentativas, dissertativa argumentativa, estou com texto dissertativo e argumentativo na minha cabeça, dissertativo e objetivo, porque eu trabalho com a linguagem, né, que é a língua portuguesa, no caso, que é né, o maior número de turmas que eu tenho. Então, no nosso componente, meio que está assim, não programado, né? Mas normalmente as avaliações são realizadas dessa forma, né? E eu coloquei ali que nós utilizamos quase tudo, porque a gente faz também mapa conceitual, né? Então, dependendo do objetivo que se tem naquele momento, né, é o tipo de avaliação. Debates eu faço também. Eu trabalhei no primeiro trimestre um conto do Machado de Assis, que era um conto assim bastante polêmico, A Causa Secreta, não sei se vocês conhecem. Então, assim, a temática, né, algo que passou lá, né, o tempo ali da narrativa era 1800 e alguma coisa, porém, os assuntos tratados, né, muito assim, totalmente vigentes. Então, foi realizado um debate em relação ao conto, né? Então, como eu disse, vai depender do objetivo, né? O tipo de avaliação que nós vamos aplicar. Muito obrigada, Cirlei. Eu acho que o que você traz, gente, que a Cirlei trouxe é essencial para essa conversa com os seus cursistas, né? Que quando eu falo de instrumento avaliativo, eu primeiro preciso ter clareza qual é o meu objetivo, o que eu espero avaliar, quais são os meus critérios de avaliação para que a escolha do meu instrumento seja mais assertiva possível. E dependendo do contexto, né, da intenção e mesmo do percurso de aprendizagem do meu estudante, eu vou selecionar ou um ou outro instrumento. Mas nós, em nosso cotidiano, em nossa prática pedagógica, às vezes nós temos uma tendência a privilegiar ou um ou outro instrumento, por, de repente, se aproximar melhor do nosso componente curricular, da nossa própria prática pedagógica. Às vezes é aquilo que me é possível naquele contexto, por isso que a gente vai sempre conversar sobre isso, a partir da minha prática. Não existe o melhor ou o pior instrumento, bom, existe aquele que melhor atende
a minha expectativa enquanto avaliação da aprendizagem dos meus estudantes. E eu vi que teve alguém que colocou, teve um voto para mapa conceitual ou mapa mental. Eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que trabalha com os mapas mentais enquanto instrumento avaliativo. Quem que foi dono desse voto para mapas conceituais? Eu trabalho muito mapa mental e conceitual, né? O que que acontece, né? Você falou a respeito de que nós utilizamos vários, né? Várias formas. Lógico que eu gostaria de estar fazendo bastante seminário, gostaria de estar fazendo rotação de estações, mas mesmo que às vezes ele é adaptado àquele tema que eu estou trabalhando, nós temos algumas agendas que precisam ser, né, nós temos que trabalhar dentro daquele cronograma, então o mapa conceitual é muito bacana, só que eu faço assim de total, eu já dei uma cronada nele, já fiz uma estilizada mesmo, porque eu coloco o nome, né, vamos supor, região Nordeste, né? Então, eu coloco o Nordeste brasileiro, região Nordeste, no quadro, com uma letra bem bonita, né? E aí eu vou pedindo para que os alunos vão lá e façam as suas inserções, né? E aí, então, ele vai lá, ele coloca, né, por exemplo, clima semiárido, né? Ele coloca lá o cacto, coloca árvores retorcidas, né? E aí o outro vai lá e fala, professora, mas eu acho que precisa colocar um sol. E aí nós vamos estilizando no quadro, e aí eles têm 10 minutinhos para estilizar o deles, né? Então, devido ao quê, pessoal? Vamos por a questão de tempo, né? A questão de nós se adaptarmos, porque temos a um cronograma a ser seguido, né? Então, eu uso muito dessa forma, eu não deixo muito aberto para eles fazerem, mostrarem, né? Nós fazemos uma construção coletiva, né? Quando existe essa possibilidade, eu mando eu atribuo como atividade extra classe ou para casa, né, e eles trazem já pronto para que eu possa estar fazendo, devido ao tempo ser assim bem curto, né, principalmente agora, né, nesse segundo trimestre, que ele tem assim vamos por ele é meio esfacelado, você tem que tomar cuidado bastante. Ai, obrigada, Aparecida. Acho que quando você traz a gestão do tempo, isso é sempre o nosso ponto de atenção, a nossa preocupação, né? Eu achei muito interessante porque você inicia de forma colaborativa esse mapa mental, esse mapa conceitual, né? Você vai construindo junto com seus estudantes e chega um momento que você dá a eles autonomia para que eles façam o seu próprio mapa, para que eles completem essas discussões. Então, esse momento da nossa experiência é que vocês realmente possam dialogar com seus cursistas nesse entendimento, né? Em que contexto eles utilizam esse instrumento avaliativo, por que que eles, né, utilizam mais esse instrumento. E aí podem aparecer as mais diferentes opções, e a gestão do tempo com certeza será uma delas. E mesmo que quem opta, gente, pelas provas, isso é muito importante, prova, seja ela dissertativa ou objetiva, ela não é um instrumento ruim. Muito pelo contrário, né? Mas ela é um instrumento que exige de nós um cuidado maior na elaboração das questões. E aí eu vou pedir para você seguir, Gilson, para a gente, para irmos adiante. Então, fiquem tranquilos que tem o passo a passo lá nas notas da apresentação de como vocês criarem a enquete na Meet, e é bem facinho, gente, é bem tranquilo, tá? E a ideia é que a gente possa aqui também, ó, quais perguntas são essenciais de serem respondidas ao escolher e planejar um instrumento avaliativo? Então, eu, professor, ao realizar o meu planejamento, que perguntas eu preciso me fazer e eu mesmo tenho que ter as respostas, né? O que que eu vou perguntar? Quais perguntas são essenciais de serem respondidas quando eu vou escolher planejar um instrumento avaliativo? Se eu vou escolher a prova, um mapa conceitual, uma organização de trabalho em grupo, quais perguntas eu preciso me fazer para ter a certeza de que de certeza a gente nunca vai ter, né? Mas de que eu me aproxime de ser a escolha mais assertiva possível para avaliar de fato a aprendizagem dos meus estudantes. Então, aqui esse é o momento que eu gostaria de ouvir um de vocês, e agora eu não vou indicar, mas quem gostaria de responder a esse questionamento dizendo quais são as perguntas que são essenciais de serem feitas a mim mesmo quando eu vou planejar um instrumento avaliativo? Quem gostaria de contribuir conosco aqui?
Quais perguntas vocês buscam fazer a vocês? Ou vocês não se perguntam? Com certeza, nós perguntamos, eu que tenho na avaliação um ponto de atenção na minha profissão, sabe? Eu acho que algumas questões que precisam ser muito bem respondidas, se eu não estou fugindo do tema, né? Então, se manter no tema, né? A segunda parte é se eu estou contemplando as diversas formas de aprendizagem de cada aluno, né? Então, eu não posso só colocar somente discursiva, somente múltipla escolha, somente vamos supor assim, um mapa conceitual, né? Então, quando você está fazendo um instrumento de avaliação, é necessário que eu contemple todas as inteligências, né? Pelo menos não todas, né? Mas tentar chegar próximo, sabe? E depois, aí, se for preciso, você dá uma estilizada de última hora lá com o aluno, conversa com ele, faz uma fala. Às vezes ele não sabe colocar, mas ele sabe responder oralmente, então você vai lá e dá vamos supor assim, um olé aí nessa avaliação, né? E aí a segunda questão é os combinados, se realmente atende os combinados que foram realizados com os alunos. Alan, já eu retomo sua fala, Aparecida, tem elementos preciosos aí no que Estão me você ouvindo? trouxe. Sim, Alan, perfeitamente. Tinha dado um problema. Não, eu vou ser bem breve. Eu acho que vou de encontro aí com o que a Aparecida disse, que eu acho que o principal é a gente saber fazer um diagnóstico, né? Saber onde a gente está, né? Onde a gente quer ir e quais são o caminho que a gente vai percorrer. Uma das coisas que eu mais penso, tanto para poder pensar o roteiro, para passar para os cursistas ou como professor, é como eu posso inferir sentido naquilo que eu vou ser trabalhado, né? Então, a partir do momento que eu infiro sentido, eu vou criar uma certa conexão, e com essa conexão eu vou explorando ali os escritores, né, que são propostos. Então, é nesse sentido mesmo. E saber que os imprevistos vão acontecer, mas quando a gente se prepara, né, os efeitos negativos deles vão ser menores, né? Isso mesmo, Alan, obrigada. É bem isso. Não é que não teremos problemas, né? Mas algo que é bem planejado, que a gente busca, né, cercar algumas situações, a gente minimiza as situações, os imprevistos, né? E eu acho que a Aparecida trouxe também algo bem importante na sua fala, que é justamente, será que a minha avaliação ela está indo de encontro àquilo que eu trabalhei em sala de aula? Porque a gente precisa ter essa clareza. Será que o que eu vou cobrar no meu instrumento avaliativo, eu desenvolvi isso com o meu estudante no decorrer das aulas? Ou eu estou trabalhando num nível na aula e cobrando outro acima em uma avaliação? Será que realmente aquilo que eu desenvolvi com os estudantes foi alcançado no percurso para eu ter elementos para avaliar essa aprendizagem? Isso é muito importante, gente. E aqui também a gente sair daquele lugar de avaliação enquanto lugar de pegadinha. Né, de eu trazer uma pergunta que seja realmente uma pegadinha para o meu estudante. Pegadinha não avalia a aprendizagem, por isso ela já se chama pegadinha. E aí eu ter essa coerência no meu instrumento avaliativo, de que tem clareza de que o que eu espero é avaliar realmente a aprendizagem, mas lembrando que essa aprendizagem é decorrente do meu ensino. O resultado das avaliações internas, elas também trazem um referencial para como eu conduzi o processo de ensino, para que a aprendizagem se efetivasse. Isso é muito importante. E outra coisa também que a Aparecida trouxe, que é muito importante, será que o meu instrumento avaliativo vai contemplar as diferentes formas de aprender dos meus estudantes? Você ainda trouxe, Aparecida, de repente eu fiz uma pergunta, o aluno não conseguia expressar na escrita, mas oralmente ele consegue responder aquela pergunta e demonstra que houve aprendizagem, né? Então, é o momento de eu pensar também, né? A gente tem aí no próximo roteiro, a gente vai falar de adaptação para as avaliações dos alunos que têm necessidades educacionais especiais. Então, como é que eu vou adequando isso para contemplar todos? Por favor, Alan. Essa reunião eu pretendo assim, eu acho que é importante a gente validar, né, tudo que os professores fazem, até para eles não criarem uma resistência e a partir, né, dessa valorização
da prática, é dizer que essa questão de instrumentos é um plus a mais, né? É uma estratégia que a gente tem para lidar com toda essa diversidade que a gente tem, todos esses desafios, né? Tanto de engajamento, como também para recompor. Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes eles acham que a gente já está criticando, né? Ou que tudo que está sendo colocado tem que ser cumprido, né? Enfim. Ala, sua contribuição ela é preciosa. Eu acho que é sobre isso. A intenção não é de forma alguma dizer que o professor está fazendo está certo ou está errado. Né? O que a gente vai aqui é compartilhar experiências e, como você mesmo falou, é valorizar a prática do professor. Quando eu valorizo a minha prática, eu reconheço aquilo que eu faço de bom, mas eu também me abro para aprimorar aquilo que eu faço, de olhar e buscar novas possibilidades. Eu acho que isso é essencial, é como você mesmo falou, é a partir da valorização da prática, é que a gente vai conseguir fazer essa discussão de forma que seja propositiva. A gente não vai num caminho do erro e do acerto, mas sim num caminho de possibilidades que vão contribuir para que a gente tenha melhores condições de avaliar de fato, de forma mais assertiva e justa, a aprendizagem dos nossos estudantes. Por favor, Gilson, pode seguir com o nosso slide. Então, depois dessa conversa, a gente vem justamente para essa ideia, né? Quais são os pontos a serem considerados para a elaboração de uma avaliação? Então, a gente começa se perguntando: o que eu preciso responder? Que perguntas eu preciso me fazer ao elaborar, ao escolher um instrumento avaliativo? Essa escolha feita, o que eu vou considerar? Pode seguir no movimento do slide, Gilson. Primeira coisa, eu preciso definir os níveis de dificuldade adequados. Lembra lá, né? Definir os níveis de dificuldade. Se eu vou elaborar uma prova, eu preciso variar as minhas questões e os níveis de dificuldade, questões fáceis, de dificuldade média, questões mais difíceis, mas sempre pensando o perfil da minha turma. Se eu sei que eu tenho os meus estudantes, que a maioria estão no nível básico de compreensão, colocar questões de nível difícil, de um nível de dificuldade maior, já está prevendo que eu não vou ter um resultado satisfatório para essa avaliação. Então, falar de níveis de dificuldade adequados vem de encontro ao conhecimento que eu tenho do perfil dos meus estudantes. Trabalhe com questões voltadas ao reconhecimento do conhecimento prévio, né? O Alan estava falando da questão da recomposição. Então, se eu quero, a partir da minha avaliação, identificar e reconhecer os conhecimentos prévios dos meus estudantes estão de fato consolidados, eu preciso apresentar isso no meu instrumento avaliativo, mesmo que esse instrumento seja um mapa mental. Eu posso trazer na proposta da construção de um mapa mental conceitual algo que tenha esses diferentes níveis e que traga também informações que revelam conhecimentos prévios. Proponha questões similares às atividades feitas em sala de aula, né? Então, que a minha avaliação reflita aquilo que foi desenvolvido em sala de aula. Diversificar os tipos de questões, que foi o que a Aparecida falou, né? Eu preciso ter esse olhar cuidadoso para entender que eu tenho diferentes estudantes em diferentes níveis de aprendizagem, mas que também aprendem de diferentes jeitos. E aí eu vou diversificar o tipo de questão no meu instrumento avaliativo. Apresente os resultados de forma estruturada. O que significa isso, gente? Meu aluno fez uma avaliação, e vocês sabem, né? Mal terminou, você sai da sala, ele te encontra no corredor: professora, quanto tirei na prova? Já corrigiu o meu trabalho? Né? Mas é porque gera ansiedade mesmo. Todos nós, quando passamos por um processo avaliativo, a gente quer saber como a gente foi. Basta vocês, enquanto professores de sala de aula, que já passaram pela vivência da observação de sala de aula, eu tenho certeza que gera uma ansiedade saber o feedback, vocês querem o quanto antes saber, né? Não precisa nem ir para a sala de aula, né, Clarice? A observação de sala de aula que você faz, a expectativa que gera receber o feedback. Com o estudante não é diferente, gente. O nosso aluno, ele também quer, e ele precisa saber, para além da nota que ele tirou. Ele não tem que saber só o valor numérico, mas o que aquilo significa, aonde ele se saiu bem, que consolidou a aprendizagem, e quais foram os pontos de atenção que você vai retomar. Então, isso é muito importante. Segue para nós, Gilson, por gentileza. O que vocês já conhecem, a ideia é que vocês, nesse momento, né, vocês, primeiro,
Identifique como é que está o perfil da sua turma na reunião. Então, vocês vão fazer o questionamento e vão pedir para que eles levantem a mão, né? Então, você já considerou a possibilidade de utilizar a IA para elaborar um instrumento avaliativo para seus estudantes? Aqui a gente não entra no mérito de ser do quiz. É se você já utilizou a inteligência artificial. E aí vocês peçam para que seus cursistas cliquem no levantar a mão, né, no íconezinho do levantar a mão, para você entender como é que está esse panorama na sua turma com seus cursistas. E escolha um daqueles que levantaram a mão para compartilhar a experiência, né? Se ele já utiliza, de que maneira ele utiliza, o quanto isso tem, de repente, facilitado a vida desse professor em relação a otimizar seu tempo na elaboração de instrumentos avaliativos. Feito isso, a ideia é que, na sequência, vocês tragam, lógico, gente, em linhas gerais, o que é uma IA generativa e o que é uma IA aditiva, e quais são esses recursos que estão disponíveis, destacando, inclusive, recursos que são da rede, né? Então, a gente tem, por exemplo, como IA generativa, nós temos o ChatGPT, que foi o primeiro que ficou conhecido, né? Mas a gente tem a IA generativa, que é do próprio Google, que é o Gemini, a gente tem o WordWall, que muitos professores utilizam para desenvolver atividades interativas com seus estudantes, a gente tem o Bing, que é utilizado para gerar imagens, e a gente tem o Quizzes, enquanto plataforma, né, generativa, que tem esse recurso da IA generativa. E nós temos também a IA preditiva, né, o Canamigo, que está disponível para professores de 9º ano, tem o Matific, que normalmente 6º e 7º ano que utilizam, a plataforma do Inglês Paraná, o Leia Paraná. Então, aqui vocês vão trazer em linhas gerais o que é uma IA generativa e o que é uma IA preditiva e quais possibilidades, quais exemplos. Lembrando que lá nas notas da apresentação vocês têm direitinho o conceito de cada uma delas, esses exemplos, para vocês trazerem isso para os seus cursistas. Por favor, Aparecida. E também dizer, né, que a generativa, assim, é ver no geral, e a preditiva, gente, está vindo de encontro, está sensacional, né? Os alunos do Matific, 6º ano e 7º ano, gente, está amando, por quê? Porque eles, a inteligência artificial, ela chega e vê onde está, né? Qual é o conhecimento prévio dele, e a partir daí eles dá missões para ele, né, e eles ficam, eles, na aula de geografia, ele fala, professora, eu já terminei, posso ir fazer meu Matific, né, porque ele quer passar, quer caminhar, e o Inglês Paraná também está disponível para os professores, né, que você também vê o seu nível, né, e a partir daí, você pode estar caminhando também no conhecimento. É muito, muito bom mesmo, interessante, vem de encontro com o que nós queríamos, mas tem sempre o mais, né? Nós não temos disponibilidade de laboratório, equipamentos, internet, e o que você passou aí é algo que vai ser recorrente nas nossas aulas, né? Então, tem essa situação que nós temos que dar conta. E a partir do que você traz, Aparecida, por isso que é sempre tão importante a gente refletir, né, com os professores, que nós sempre temos que buscar fazer o melhor com as condições que nós temos, né? Então, como diz você, o Matific, as IAs preditivas, elas são muito interessantes, porque elas vêm nesse lugar do que a gente chama de ensino personalizado, né? Que você consegue, a partir dessas inteligências artificiais, trabalhar a partir do perfil, do nível de aprendizagem do nosso estudante. A própria atribuição de atividades do Quizzes também vai nesse lugar de eu conseguir, né, ir de acordo, planejar de acordo com o nível de aprendizagem. Mas o Matific, eu acho que é encantador. Eu fui professora PMA e trabalhei com essa plataforma, é muito bacana, porque ela consegue, como diz você, identificar, reconhecer os conhecimentos prévios do estudante, e as missões, elas vêm de acordo com o nível de aprendizagem, para que ele possa avançar. Então, a ideia é que vocês possam trazer esse olhar, né, no sentido mesmo de instigar a curiosidade dos seus cursistas, né, para aquele que ainda não está utilizando, se sinta provocado a querer conhecer um pouquinho, de ver possibilidades para o uso dessa IA no seu componente curricular, na sua prática pedagógica. Por favor, Gilson, pode seguir.
Esta vivência vocês já conhecem, tá? É a mesma que nós fizemos na jornada 1, inclusive vocês fizeram 2 vezes, né? Em 2 momentos diferentes da jornada. Mas aqui, gente, a ideia também é a seguinte, é que a gente não fique apenas no campo da vivência da plataforma, mas que o professor use, o cursista, já pensando no instrumento avaliativo que ele vai criar para o seu plano de ação. Então, inclusive, se ele for utilizar só o instrumento criado, ele pode salvar o PDF e inserir o link lá no documento do plano de ação. Ele pode gerar para que ele faça na plataforma com os seus estudantes. Então, que ele vá para além de explorar a IA do Quizzes, mas que ele faça isso de forma assim, não, eu vou criar um prompt de acordo com aquilo que eu estou planejando para criar o meu instrumento avaliativo para o meu plano de ação. A ideia é que ele faça para além de ser um exercício. Por favor, Alan. Angelita, por exemplo, eu posso apresentar e mostrar sobre o Quizzes, mas se eu quiser também mostrar rapidamente sobre o ChatGPT, explicando como que funciona, eu fiz isso, na verdade, né? Eu atendi o roteiro na primeira jornada, mas eu falei um pouco sobre o ChatGPT e eles gostaram bastante, inclusive porque daí dá para eles explorarem outras coisas, né? Então, eu vou tentar me organizar nesse sentido. Perfeito. Até porque eu tenho alguns cursistas, mesmo que a gente fez aquela orientação para eles não... Cortou seu som, cortou para mim só? Teu microfone está desligado, Uhum. Vocês também estão sem ouvir o Alan, gente? Obrigada, mas assim, voltando ao que você falou, dentro da sua gestão do tempo da reunião, né, dos seus 20 minutos, e se você consegue administrar, acho muito legal, né, que se você tem propriedade para conversar e trazer o ChatGPT, de repente, se quiser explorar o Gemini enquanto também outro recurso, eu acho que é legal. Por que que a gente traz o Quizzes também, gente? Por ser uma plataforma que a rede está utilizando, é uma plataforma que, em alguma medida, todo professor tem algum conhecimento, né, consegue de forma mais rápida fazer o seu acesso, mas a ideia aqui é que o professor comece a olhar para a IA de uma forma muito propositiva, no sentido assim, o quanto ela pode facilitar a minha vida, pode otimizar meu tempo. E aí a gente vai falar de qualidade de prompt. Gilson, por favor, o próximo slide. Porque antes de vocês abrirem esse tempo para a realização da atividade, tem um exemplo aqui, ó. Então, eu fiz um print de tela, aonde eu peguei, vocês vão ver que tem tudo certinho depois nas notas da apresentação, eu peguei uma aula em especial da unidade de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa para a 3ª série. Então, é uma aula que vai falar sobre efeito de sentido em propaganda. Então, eu fui lá, peguei uma aula como referência, e a partir dessa aula eu trouxe o seguinte prompt. Então, a ideia é que vocês possam abrir o Quizzes, né, está lá no passo a passo da vivência, que o professor ele explore tanto essa ideia do prompt, quanto também de trazer alguma coisa do local na rede de internet. Às vezes ele encontra um site bacana que ele quer utilizar como referência, ele também pode utilizar. Então, eu trouxe aqui uma ideia de prompt. Então, crie uma atividade avaliativa para a unidade curricular Recomposição da Aprendizagem em Língua Portuguesa sobre efeitos de sentido em propagandas para estudantes da 3ª série. Inclua questões de múltipla escolha, com 4 alternativas, sendo apenas uma correta. As questões devem apresentar trechos de propagandas reais ou simuladas e explorar os seguintes aspectos: a utilização de figuras de linguagem para persuadir ou suavizar mensagens e a intenção do autor. Por que o criador da propaganda escolheu determinadas palavras ou expressões para atingir um objetivo específico? Persuadir, informar, emocionar, entre outros. Ou seja, quanto mais completo é o meu prompt, quanto maior a riqueza de informações que eu trago, maior a chance de gerar um instrumento que se aproxima daquilo que eu espero. Dá um clique para mim, Gilson, por gentileza.
Aí reparem que ali, ó, somente até 10 subtópicos. Isso aqui é bem legal, porque quando você insere o seu prompt, eu trouxe ele maior justamente para facilitar a visualização, eu posso marcar. Reparem que aqui no slide eu marquei, ele tem aquele sinalzinho, né, do check, de, ó, análise de imagens publicitárias, persuasão em propagandas e efeitos emocionais em propagandas. Então, além do meu prompt, eu cliquei em mais 3 subtópicos para ir a considerar ao gerar o meu teste. Daí você vai ali, Gilson, clica para mim, por gentileza, em gerar teste, porque dele vai aparecer aqui para vocês um link, e aí vocês vão ver, volta só um instantinho para mim, Gilson, obrigada. Esse link, gente, quando vocês depois abrirem, vocês vão ver que vai aparecer, lá nas notas da apresentação, vocês vão ter 2 links. O link do instrumento avaliativo que foi gerado pela IA, quando eu dei esse prompt, aí ele vai aparecer, vocês vão conseguir acessar, aparece a prova elaborada, marcadinha, quais são as respostas certas, e o segundo link é de como ele aparece se você for utilizar com o estudante no Quizzes. Então, quando eu uso esse link que está disponível no slide, eu tenho a opção de salvar como PDF esse instrumento e de fazer a impressão e aplicar esse instrumento em sala de aula. Mas eu também posso visualizar como o Quizzes mesmo na plataforma e aplicar para os meus estudantes da plataforma. Então, tem as 2 possibilidades. Então, aqui o ideal é que vocês foquem principalmente na ideia da qualidade do prompt, de destacar que quanto maior o número, né, quanto mais rica essa informação, quanto mais elementos do que eu espero eu agregar ao meu prompt, melhor será a qualidade daquele instrumento avaliativo gerado pela IA. E que vocês tragam esse destaque, né, para esses 10 subtópicos, que é o que eu quero, né? Então, eu posso ir clicando naquilo que eu quero, que a inteligência artificial considere para poder gerar o meu teste. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente tem um exemplo para que o cursista possa fazer a sua vivência a partir de uma ação modelar. Se ele quiser usar como referência, você pode deixar até o prompt, quando ele está maior, sendo mostrado na tela, se vocês acharem necessário, para o cursista usar como referência. Ou, é claro, também durante todo esse momento de vivência, vocês serão o apoio para seus cursistas. Tranquilo, gente? Quanto a essa vivência, a esse momento do uso da IA, e instiguem seus cursistas a gerarem um instrumento que eles vão usar mesmo, né? Que não seja só um exercício da atividade da reunião. Segue para nós, Gilson, por gentileza. Aí o momento do compartilhamento, que é sempre um momento rico, porque vocês entendem o quanto os cursistas se apropriaram das discussões, conseguiram desenvolver nesse momento, que vocês possam convidar 2 ou 3 cursistas, para que de forma muito breve, né, 3 minutos de fala, eles possam trazer quais foram as possibilidades quanto à utilização, né, desse recurso de usar a IA para planejar e criar uma atividade avaliativa, né? Então é legal principalmente ouvir para quem foi novidade essa ação. O que eles acharam, né? O que despertou neles, o que eles conseguiram visualizar enquanto possibilidade de utilização. E quais são as ações necessárias para adequar a atividade avaliativa gerada pela IA? Porque a gente tem que entender isso. Por mais que eu dê um prompt muito rico, com o máximo de informações possíveis, para a IA gerar o meu teste, eu preciso validá-lo a partir da minha análise daquele instrumento, né? Eu preciso olhar se, de fato, todas as questões que foram geradas, elas atendem os objetivos de aprendizagem que eu pretendo avaliar, se vão de encontro com os meus critérios de avaliação. Então, a IA, ela vai favorecer a nossa vida, ela vai facilitar, mas eu não posso também abrir mão do meu trabalho de validar aquilo que a IA gerou, tá bom? Aí pode seguir, Gilson. Aí esse colocando em prática, gente, é aquele colocando em prática para o cursista entender como é que ele vai construir o seu plano de ação. Pode ir fazendo os cliques, Gilson. Então, a ideia aqui, gente, é o seguinte, nessa jornada 2, eu trago aqui como aplicação do instrumento avaliativo a partir de 2 descritores que são avaliados em matemática,
tá? Que é compreender a potência com expoente natural, como uma multiplicação de fatores iguais, o D25, e resolver situações problema envolvendo o cálculo de potências com expoente natural, que é o D26. Então, se vocês clicarem ali no link do instrumento avaliativo, então eu elaborei, né, fiz uma proposição de um instrumento de uma prova de matemática, envolvendo esses objetivos, e aí, qual que é a ideia pensando o plano de ação? Então, o professor ele vai ter que elaborar um instrumento avaliativo, pode ser utilizando o recurso da IA ou não, ele não precisa necessariamente só utilizar a prova, tá? Ele pode usar o mapa mental, ele vai usar o recurso que melhor conversa com os seus critérios de avaliação. Mas ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que corrigir esse instrumento avaliativo, ele vai ter que fazer uma análise dos dados, né? O que aqueles resultados vão apresentar para ele? Uma retomada de conteúdos para recuperação ou para recomposição da aprendizagem. Então, o professor ele vai saber que na correção desse instrumento avaliativo, talvez tenham coisas ali que não é que os alunos não viram, eles tiveram dificuldades em aprender. Então, o professor ele vai precisar retomar isso. Ele vai precisar fazer de jeito diferente de novo. E aí eu estou falando de recuperação. Agora, pode ser que, ao corrigir aquele instrumento, o professor identificou que alguns conhecimentos prévios faltaram. E, ao faltar, ele precisa fazer uma recomposição. E aí, de que maneira ele pode fazer isso? Ele pode, por exemplo, no caso aqui do meu exemplo, eu sugeri como retomada uma aula expositiva e dialogada a partir da correção das questões da prova. Então, eu tenho um instrumento, eu vou retomar esse instrumento com os meus estudantes, passando questão por questão, dialogando, questionando, resolvendo junto, é uma forma da gente retomar esse conteúdo trabalhado. E aí eu vou usar como metodologia ativa para fazer uma recuperação e uma recomposição e, consequentemente, uma nova avaliação, a rotação por estações de aprendizagem. Pode ser qualquer outra metodologia ativa, né? O professor tem autonomia nas suas escolhas enquanto estratégias de ensino. Aqui eu trago a partir da rotação por estações. Também, se vocês clicarem ali, vocês vão ver que tem uma proposta de atividades para esses objetivos avaliados, para que o estudante possa, então, ter uma nova oportunidade, né, de demonstrar se houve superação naquilo que ele apresentou de defasagem. Então, esse colocando em prática, gente, é como se fosse um exemplo prático mesmo de como o professor vai pensar e planejar o seu plano de ação. Quais são os momentos que esse plano de ação precisa ter? O que vocês precisam lembrar? Que vocês vão fazer isso essa semana na R3. Vocês já vão apresentar as etapas, o que o plano de ação precisa conter. Na semana que vem, na R4, vocês trazem um exemplo prático desse plano de ação, para que o cursista tenha um exemplo como ação modelar, para conseguir projetar e planejar o seu próprio plano de ação, tá bom? Que a gente vai sempre retomando aí na sequência. Gilson, por gentileza. Aí agora nós temos o Queremos Te Ouvir. Deixa eu ver se melhorou minha internet para eu compartilhar com vocês o link, senão eu vou ter que pedir socorro, inclusive. Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, o nosso Queremos Te Ouvir, gente, é sempre um momento muito importante, porque é o momento em que vocês, aqui enquanto formadores, trazem o olhar de vocês para a reunião, né? E que o seu cursista, lá na vivência da reunião, também vai trazer o quanto que contribuiu para a prática, o que ele destaca, né, que foi importante. Então, nós vamos vivenciar esse momento aqui também, eu vou compartilhar com vocês aqui, para que vocês também possam... Vamos lá. Queremos te ouvir. Então, eu também quero ouvir vocês, lembrando que vocês, a turma é a turma Papo Formativo, tá, gente? Vou dar uns minutinhos para que vocês possam acessar o link, possam fazer a avaliação da nossa R4,
Lembrando que esse slide vocês sempre vão inserir ali a sua turma, né, para que nesse momento do Queremos Te Ouvir, os seus cursistas tenham visualmente qual é a turma que eles devem marcar para poder seguir com a avaliação. Vocês aqui, formadores, a turma de vocês é a turma Papo Formativo. Vou dar uns minutinhos antes da gente caminhar para encerrar nossa reunião. Gilson, como você já me deu o ok, você muda de slide enquanto os colegas vão terminando, para a gente também cuidar da nossa gestão. Enquanto vocês vão finalizando a avaliação da reunião, eu vou trazendo aqui sempre, né, o Saiba Mais. Então, aqui é sempre material que vocês podem utilizar para ampliar os seus próprios conhecimentos em relação à temática da reunião, mas que vocês possam também instigar os seus cursistas, né, a explorarem esse material num outro momento de estudo, aonde eles vão poder ampliar as discussões que foram feitas na reunião, principalmente quando a gente fala de critérios de avaliação, da seleção do instrumento de avaliação que converse com esses critérios, para que a gente possa sempre, de uma maneira mais assertiva, avaliar o percurso de aprendizagem do nosso estudante. E quando a gente fala de avaliação formativa, é isso, né? É olhar para o percurso. Uma avaliação diagnóstica, ela é o ponto de partida para uma avaliação formativa. Ela me aponta caminhos, né? Então, quando eu faço uma avaliação, que a intenção é que ela seja diagnóstica, ela vai me apontar caminhos para o meu planejamento. Mas ela é o ponto de partida para retomada, para recomposição, para recuperação e, consequentemente, uma nova oportunidade de avaliação desse percurso dos meus estudantes. Por favor, Gilson. Aí a gente tem na sequência, como eu falei para vocês, o slide. Então, o acontece na escola da R3 e da R4 é o mesmo slide. Vai ter uma ação de rede na semana que vem chamada Fala Estudante, né? Então, eu ainda também não tenho maiores informações para compartilhar com vocês, mas assim que eu souber, eu trago. A ideia justamente é que tenha-se um momento nas escolas para ouvir os nossos estudantes nos mais diferentes temas em relação ao cotidiano da escola, a infraestrutura da escola, a questão da merenda, então várias ações nesse sentido, tá? E para a gente fechar a nossa síntese, né, que é sempre a nossa boa carta na manga. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, que na sua gestão do tempo, vocês possam ouvir um cursista, que ele possa compartilhar o quanto a reunião contribuiu para a prática docente dele, que levou ele a novas reflexões, que trouxe possibilidades de inovação para a sua própria prática pedagógica. Gilson, você pode interromper o compartilhamento, aqui as referências, né? Quem eu trouxe para essa conversa também. Gente, muito obrigada. Né? Gilson, você foi importantíssimo hoje na condução, né, de me apoiar, compartilhando o material. Gente, gera uma angústia na gente quando a internet falha, né? Hoje eu vivenciei o que é angústia comum para quem vive nesse meio, né, que é online, mas eu acho que a gente conseguiu passar pelo roteiro. Como é um roteiro, me traz tranquilidade que ele não é novidade para vocês, apenas algumas ações é que são, mas que também eu tenho certeza vocês vão desenvolver com muita tranquilidade. Eu queria convidá-los para a gente fazer o nosso print,
para a gente poder finalizar. E olha, Clarice, apesar de todos os perrengues, eu vou entregá-los dentro do prazo. Olha que coisa boa. Ah, então vamos lá. Clarice, você faz um registro de foto para nós, daí coloca lá no nosso grupo? Eu agradeço. O 3, então, tá? 1, 2, 3. Estou colocando lá, tá? Obrigada, gente. Olha, beijo virtual, mas que é sempre cheio de carinho e admiração por vocês. Uma semana abençoada. Cuidem-se. Uma boa reunião com a Clarice. Boa semana. Tchau, Vou ficar na tchau, torcida para que não falhe a internet na semana que vem. Tá, Bom já. trabalho, gente. Obrigada, Cuidem-se, viu? viu? Tudo de bom. Para vocês também, gente. Obrigada.